assiste, velho. Não assiste. Dá sua opinião de merda na internet, escreve seu textão no Facebook e pronto, velho. Só não assiste mais pra não ficar enchendo a porra do saco, tá bom? Tenta lacrar lá no seu Facebook e pronto. Deixa a gente que entende o que é obra e cultura assistir quieto e apreciar, beleza? Já nos cansamos de tanto tentar nos explicar. Em meio a essa escuridão se escuta um grito no ar. A solidão é tão normal na hora de começar. Fala pessoal, mais uma semana comentando sobre esse anime maravilhoso, escrito por Kurumada, quer dizer, não, né? Escrito por esse cara que eu não sei. Como é que é o nome desse filho da puta mesmo? Kawahara, né? E mais uma vez estou com esse grupo maravilhoso, estou com o nosso querido Pedro Ladino, do site Torre de Vigilância. Fala aí, cara. Fala aí, pessoal. Mais um episódio merda, de um anime merda, e é isso aí. Também estou com o Matheus, nosso menino maravilhoso da rua. Fala aí, mano. Fala aí, galerinha do Politicamente Correto. É nóis. Ai. Também tô com o nosso reviseiro de anime ruim. Fechou todos agora, né, guerreiro? Fechei. Então, a galera aí tá convidada pra ir lá no site Quadro e ler todas as reviews que ele fez. Porque ele merece por esse trabalho único que fez na nossa vlogsfera brasileira. A pessoa tem que ter muita coragem pra conseguir assistir todos os animes, pelo menos o primeiro episódio de todos os animes, e escrever isso. Merece ser prestigiado. E escolham os piores, por favor. Vamos falar então de Sao, capítulo 14. E, caralho, foi realmente um episódio de Cavaleiro do Zodíaco. Eu não acreditei nisso quando eu terminei esse episódio. Ele realmente tá fazendo as 12 casas. Sim. E eu não poderia estar mais feliz com isso. Vamos fazer melhor. Eu quero falar primeiro da parte boa desse anime, que é sempre a parte técnica, né? Caralho, a parte do fogo é difícil de você ver CGI misturado com animação desenhada e ficar bonito. E eu achei que ficou bem legal, cara. Essa porra do maluco do Cavaleiro da Integridade com fogo em volta, e aquele fogo não é desenhado, é feito CGI. O Aldebaran pegando fogo? É, caralho, mas eu achei que ficou bonito para um caralho essa porra. Eu realmente achei bem legal. Sei o que vocês acharam da parte técnica, e também eu gostei bastante da trilha sonora na hora da batalha. Não fica aquela música genérica, fica realmente uma música épica, mesmo que a cena não seja muito épica, né? Enfim. Mas a música misturada com a animação ficou muito boa. Sim, eu gostei bastante, principalmente quando ele solta a flecha que vira uma fênix. Muito boa. Parabéns, Zeke. Ai, caralho, mas é muito bom, cara. É muito bom as pessoas prestigiando, fazendo referências, né? Ele é o Aldebaran, o Aioros e o Ikki no mesmo personagem. Olha aí, muito bom. E de design, ele é o Rider do Fate Zero. Caralho, não vi Fate também. Mas é igual. Então, esse episódio abre com uma conversa do Eugeo com o Kirito, e eu acho uma tela interessante, porque eles estão conversando, eles chegam no lugar onde tem todos uma porrada de armamentos, né? E eles começam a discutir que parece que a Pontífice, ela meio que roubou, não, meio que ela tirou da população qualquer oportunidade dela meio que se rebelar contra eles, né? Porque eles guardaram todos os armamentos, eles chegam no lugar, tá com uma porrada de armadura e tal. E aí eles estragam essa cena, falando, poxa, o Eugeo fala, poxa, querido, mas a gente nunca lutou com armadura, o que a gente quer fazer? Ah, vamos pegar aquela roupa ali, que é exatamente a mesma roupa que eles estavam usando. Isso só adicionou um hobby a mais. Eles estavam usando uma roupa normal, só que eles usam roupas diferentes? Eu não sei, cara. Exatamente as duas iguais, só a mesma roupa, cara. Eu tava vendo a abertura novamente, a abertura, né? E a nova abertura começa com o Eugeo e o Kirito fazendo o mesmo movimento. Uhum. É muito engraçado você ver os dois, um do lado do outro, porque o Eugeo, ele é o Kirito loiro. Usa a exata mesma roupa, só que é de cor diferente, ele faz o exato mesmo movimento, o cabelo move igualzinho, o braço move igualzinho, tem uma balançadinha do braço, muito bem animado, aliás, mas que deixa muito evidente isso. Os dois são exatamente a mesma coisa. Eu achei muito confuso quando ele fala que eles pegaram todos os meios das pessoas se defenderem, porque os nobres desse mundo são basicamente, o conceito é que eles defendem as pessoas. Eles defendem com os braços? Então, eu fiquei na dúvida também, porque eles meio que esqueceram como é que funciona essa cadeia de hierarquia dentro da sociedade, né? Porque, pelo que eu tô entendendo, meio que o que tá valendo agora é só a igreja, né? Sim. Eles meio que ignoraram tudo que eles construíram nos episódios passados, até o moleque perder o braço lá, meio que tudo isso subiu, né? No momento que eles foram presos, acabou. Realmente, pensando por esse lado que o guerreiro levantou dos nobres, é muito estranho, porque
existia uma disputa de níveis de... Como é que posso dizer? Poder. Níveis de poder, né? E agora isso meio que não vale mais. Agora o que vale é o seu número de Cavaleiro da Integridade. Junto com isso, o código foi pro saco agora também, porque o Eugeu pode matar agora a hora que ele quiser. Pois é, eu queria entrar um pouco Eles mais estão pra frente. enfrentando a criadora do código, então agora foda-se o código, né? Então, tem isso também. Só que antes disso, eles têm uma conversa sobre os Cavaleiros não terem memórias, né? E meio que eu fiquei pensando, pô, mas por que eles voltaram nesse assunto? Se o episódio passado foi inteiro pra falar sobre isso. E esse episódio aconteceu isso várias vezes, eles voltarem em assuntos que eles se repetiram várias, que eles tiveram uma discussão gigantesca nos 2 últimos episódios, e eles retornaram nesses mesmos pontos. Eu não sei, cara, pra fazer retrospectiva... E o pior é que é tudo na mesma novel. Então, tipo, o cara acabou de ler e vai ter a mesma informação de novo. Que é o mesmo volume. Pior ainda. Então, tem o lance da batalha. Eles estão conversando, né? Eles abrem uma porta e aí já vem as flechinhas e tal. E aí vai começar a batalha. Eu vou falar que eu gosto do design do cara. Eu não sei o que vocês acharam, mas eu gostei. É uma armadura não muito diferente, vou dizer assim. Mas eu acho que ela é bem bonita, a armadura do cara vermelha. Eu gostei, pelo menos. Não sei o que vocês acharam. Eu achei o design em si legal, eu só achei que o vermelho ficou meio over. E que só pra mostrar, esse cara é de fogo. Eu acho que quando mostram ele branco, ele tava bem mais da hora. Mas é um design legal. Sinceramente, eu não prestei muita atenção no design dele. Porque eu acho que, no geral, o design do personagem desse AO é meio bosta. Eu prefiro mais o design do mundo. Não, mas exatamente por isso que pra mim foi legal, porque tanto que quando ele tira o elmo é totalmente sem graça o design dele, mas enquanto ele tá com a armadura completa, eu acho bem legal. Mas eu acho legal que, infelizmente, não foi aproveitado, mas eles começam em desvantagem, né? Porque quando eles abrem a porta, o cara já dá uma flechada. E o cara tá distante. Então, a grande parada deles seria como é que eles iam alcançar esse cara pra começar a pensar em lutar. Só que a luta acontece em 5 segundos. Eles derrotam o cara muito fácil. Sim, eu até compartilharam no Twitter. Os dois formaram um plano ali e o cara só ouvindo. Bem cavaleiros mesmo, cara. Vamos aqui, ó. Vamos derrotar desse jeito aqui. Tudo bem? Aí depois eles atacam o cara. Eu vou dizer que eu tava muito feliz porque eu olhei, nossa, um arco. Será que essa luta não vai terminar em um braço de ferro? E aí ela termina no braço de ferro. Eu nunca mais tenho esperança pra nada em Sword Art Online. Inclusive, o fogo desse cara, ele é puramente estético, né? Porque o cara, ele faz uma fênix que só empurra o Kirito, é meio que como se fosse um Kamehameha, que é só impacto, não tem, de fato, o calor. Eles até mostram quando o Kirito faz o lance da espada girando, que é uma referência a um golpe que ele já usou na primeira temporada, né? Passa um fogo, pega na perna, pega na roupa dele, né? Na perna ali, e queima. Só que a intensidade da coisa parecia ser muito maior, sabe? E depois, no fim, ele é jogado pra trás, ele não se queima com aquilo. Então, eu fiquei assim, parece muito mais uma flechada de impacto do que realmente um golpe que esquenta tudo. Só que o Kirito, ele tem um system call, e aí entra pra mim num problema fudido, porque a gente não viu quais são os comandos que eles receberam, e a gente viu no papiro lá que eles receberam, que tem só os comandos escritos. E eles sabem exatamente o que cada comando faz, é tão intuitivo Mas assim. o comando que ele usou nessa batalha já é o comando. Acho que não é o comando que a Cardinal deu pra ele. Eu acho que não, porque ele usava essas magias básicas antes. Tá? Já sabia essa magia. Tanto que quando ele fala. Quando eu digo no final do episódio, aquela merda, vai ter uma surpresa no meu comando. Não, porque eu assumi que eles receberam um papiro com vários comandos. Não, acho que é só um. Acho que é um comando só. Eles só receberam o ult. Não, pô, no papiro eu vi até uma imagem no Twitter que o pessoal tava traduzindo, porque eram vários escritos assim no papiro. Ah, mas aí você acreditar muito, né? Que não é só um monte de bullshit que tá escrito ali. Pode ser. Que eu acho que é só um especialzão. Enfim, já que eles não mostraram isso, acaba não sendo tão relevante, né? Sim, o meu problema é que a própria história conta que o Kirito é ruim de magia. E aí, ele usa uma magia e para o ataque mais forte do inimigo. Que é pra ser, inclusive, foi uma coisa que me incomodou muito. É um nitpickzinho. O outro cara começou a usar o ataque e ele falou: esse aí é o ataque especial que eu nunca vi na vida, mas eu já tenho certeza que é esse ataque. E era. Como é que ele sabe? Vai ver, tava no código dele da semente, do NPC. Eu não entendi o que ele fez. Ele fez uns... Não, ele rodou a espada, não foi? Primeiro ele usou um system call lá, que fez uma porrada de barreira de gelo. Mas eu não entendi muito bem, porque na primeira imagem lá, parece um CGI, como se fosse uma coisa bem densa, assim, de gelo pra frente. Só que depois, quando ele dá a flechada, parece que são vários blocos de gelo. Até onde eu sei, ele só levantou parede de gelo normal. E depois o fogo só destruiu. Eu também achei estranho que parecia que ele tinha acertado no chão, o gelo. Parecia que ele tava criando um caminho até o cara, ao invés de fazer, parecia paredes de gelo. Mas eram paredes de gelo.
pra parar a flecha, porque o cara não podia se mexer. A armadura era muito pesada, então ele tinha que ficar parado. Ele não podia desviar do escudo e atirar. Ele ficou no mesmo lugar a batalha inteira. Isso é realmente uma coisa esquisita, porque se ele é um arqueiro, ele não deveria estar usando uma armadura tão pesada, né? Ele parece muito um cavaleiro, mas atirando flecha. Ele disse que a armadura dele ele ganhou ao se tornar cavaleiro, né? Ah, sim, mas esse aí ele vai contar mais pra frente. Mas no flashback ele já usava essa armadura, então ele é dele mesmo, ser um arqueiro usando uma armadura pesada. Então, mas antes disso, o Kirito consegue bloquear o golpe dele, meio que voando na parede e batendo, né? E o Eugeo vai na direção dele. E aí, no meio do golpe, o Eugeo, ele lembra de duas coisas, né? Primeiro ele tem uns flashbacks do passado dele, que eu não entendi por que eles encaixaram ali aqueles flashbacks. Porque toda vez que ele lutar contra o Cavaleiro da Integridade, ele vai lembrar o porquê que ele tá ali, porque vai ter que acontecer com todo mundo, então, né? Se mostrou uma vez, tem que mostrar todas as vezes. Pode confiar. A gente já sabe por que ele tá lá. Sabe qual é o objetivo dele. O golpe dele não vai ter mais peso porque você me mostrou um flashback de 5 segundos de uma coisa que eu já vi por muitos minutos dentro dessa série. Eu acho que é uma tentativa de criar um peso pro momento que é só pra tentar o episódio chegar em 20 minutos. Pra mim. Não, esse episódio ele tava cheio de momentos que você via claramente que os caras estavam alongando pra bater naqueles 20 minutos. Avançando um pouco, talvez, na cena do final, tinha uns momentos tão, assim, meio awkward, onde, por exemplo, o Kirito estava lendo, aí travava no Kirito lendo por uns 5 segundos, aí ele reagia. Ou o Eugeo comendo. O Eugeo dava uma mordida, olhava pra cima, 5 segundos do Eugeo parado, aí ele voltava a fazer um movimento. Esse episódio ele foi muito estranho nesse sentido de montagem. Eu tenho uma teoria. São 100 andares, eles vão... Dando um pequeno spoiler, eles vão desse pro 50... dos 50 pro 80. Então eu acho que eles estão meio que lerdando o anime pra não acabar por dentro. Sim. Eles estão lerdando o anime pra chegar no episódio. Daqui a 2 semanas já vencer a mulher lá. Inclusive é uma agulha, né? Você quer me vender que vai ser uma escada muito difícil. Aí você deixa eles subirem 30 andares sem nenhum problema. Bela escrita. E depois falar que no 50 tem uma porrada de cavaleiros esperando, né? Não vai ser uma... Por isso que eu tô falando, ele não vai mostrar 31 flashbacks. Não, mas o meu ponto é que a gente sabe qual é o motivo do Eugeo tá lá. Ele quer salvar a Alice. Toda vez que ele for dar um golpe decisivo em alguém, a gente tem que lembrar disso de novo? Pois é. A gente já sabe disso. Isso não é nem como se fosse uma questão pro Eugeo. Ele não tá em dúvida se ele tá ali pela Alice. Ele tem certeza que ele tá ali pela Alice. Exatamente. Então, isso não dá mais um peso dramático pra coisa. A gente já sabe que ele tá ali pra isso. O que eu achei legal nessa cena é aquela cena do Sword Art Online ensinou pra Goblin Slayer como é que faz uma cena em câmera lenta, né? A cena em câmera lenta, ele chega perto do maluco, ele salta, aí dá a câmera lenta, e aí é legal, porque ela vai meio que girando e vai... Ele chega se aproximando do maluco. Só que aí o que eles fazem? Eles cortam de novo pro outro flashback do Kirito falando pro Eugeo como é que o lance da determinação. Que é de novo uma coisa que a gente já viu mais de uma vez na série. Não precisava repetir isso de novo. Isso não cria mais peso dramático pra série. Isso quebra o ritmo, porque se ele mostra direto a cena em câmera lenta e depois o Eugeo já cortando o maluco, é muito mais intenso do que você cortar pro flashback e depois voltar pro Eugeo. Isso te tira um pouco da coisa, sabe? De criar uma parada mais pesada, porque ele só tá te lembrando coisas que você já sabe. Então, eu acho que essa cena ficaria muito melhor se você cortasse os flashbacks que tem e deixasse a cena rolar do jeito que tava mesmo. E aí que entra o ponto que o guerreiro levantou, que o maluco tá de armadura e o jogo com uma espadada já corta a armadura do maluco como se ela fosse manteiga. Uma porrada só e vida que segue. Isso é até esquisito, né? Porque se o cara tivesse mais determinação que o Eugeo, ele conseguiria defender com um arco, uma espadada? Creio que sim. Provavelmente sim. Ele já quase defendeu sem determinação. Totalmente. Então, esse que é o ponto que eu ia entrar. Porque se você não tem memórias, se você tá meio que... As memórias deles foram mudadas, na verdade, né? Então, eles têm só um foco, que é defender o lugar. E toda a determinação deles já é muito, muito alta, né? Porque eles só tem um ponto ali. Eles não tem muito mais do que pensar. Mas aí, então, você tá me dizendo que sentimentos que vão levar a uma determinação maior. Como eles não são... Como eles têm lembranças mudadas, então eles estão ali só pra fazer o trabalho deles, então eles têm menos determinação do que é porque é uma o fé, jogo querido. porque é uma fé falsa. Então não é tão forte. Tanto que os flash que ele tem é de amor, né? Da esposa lá. Inclusive, é uma coisa que acontece em muita história de ação, mas eu sempre odeio quando o cara é cortado de fora a fora e fica tudo bem. E ele foi cortado 2 vezes e ficou tudo tranquilo. Sim, foi feito um X, né? Sim. É porque a gente já determinou que a progressão natural é Cavaleiros, passa pra Bleach. É cortar de fora a fora e dá um puta splash de sangue, aí ele corta pro outro lado e dá outro splash de sangue, vai ficar tudo bem. Aí já misturou com o Fairy Tail, né? Mas eu acho que isso é mais Cavaleiros ainda, pra ser sincero. Porque isso acontece muito em Cavaleiros.
O cara toma uma porrada fudida, e aí ele cai, derrotado, e mesmo assim ele continua falando. Ah, mas é que Bleach era corte na transversal o tempo todo. Ah, sim, mas é que Bleach eu não li tanto, então não sei. Mas vendo como uma pessoa que leu mais Cavaleiros do que Bleach, ficou muito Cavaleiros. Porque depois que ele perde, ele pergunta, ele pede uma explicação dos golpes que eles deram. Isso pra mim é a coisa mais Cavaleiros impossível. Aí que eu falei lá na frente, lá no início. É o mesmo estilo. Por isso que nas aberturas os movimentos são iguais. O Kirito ensinou pra ele o estilo. Não, e detalhe que o cara ele fica todo, não, mas vocês são excelentes cavaleiros, eu fui derrotado após ver a sua excelente habilidade com a espada. O Aldebaran depois que o Seiya corta o chifre. É igual. Inclusive, excelente referência Sword Art Online usar ataque de gelo contra o cavaleiro chifrudo. Curti. Ah, mas eu esqueci de uma coisa. Porque quando o Eugeo dá um golpe no maluco, ele lembra da espada dele no gelo. Tem um flashback da espada dele, que foi forjada no gelo, da flor do caralho A4. Não, quando o mundo nasceu, ela já existia na montanha do fim do mundo. Eu imaginei o Cavaleiro de Cristal pegando a espada e entregando pra ele, assim, ó. Isso me fez desconfiar, inclusive, que esse cara, ele seria já o cavaleiro fodão que derrotou o dragão. Porque a espada era dele, antes de ser do Eugeo. Eu falei, mas por que tá mostrando o cavaleiro que derrotou o dragão? Que deixou a espada lá, que agora é um cavaleiro da integridade. Eu imaginei então, quando teve esse flashback da espada, que esse cara, o Chifrudo, ele seria já esse cavaleiro. Inclusive, eles focaram direto no olho dele, como se fosse, tipo, pra esconder a... Então, isso aí foi justamente pra mostrar que ele era humano, pra gente poder ter esse momentinho no final depois. Porque a gente sabe que esses caras não são exatamente humanos, porque eles têm a memória modificada. Já foi dito pra gente antes. Então a gente não encara esses personagens exatamente como pessoas. A gente encara eles como robôs modificados. Não tem como se encarar de outra forma. Bom, eu encaro como buchas, mas tudo bem. Depois, por algum motivo, ele entrega tudo o que tá acontecendo naquele lugar. Ele fala, não, que no andar 50 tem vários cavaleiros lá e se vocês forem do jeito que vocês estão, vocês vão ser derrotados. Aí o Kirito fala assim, mas porra, por que você tá me contando isso? O próprio personagem da série questiona o diálogo do personagem. Fala assim, porra, não é possível que você tá me contando isso. Por que você tá me contando isso? Você não teve a sua memória modificada pra você ser o mais fiel possível. Porque você perdeu, agora você tá entregando tudo, porque você quer ser morto? E por que você quer ser morto? Você teve a memória dele modificada porque ele teria que encarar a administradora e ia acontecer alguma coisa com ele? Foda-se, ele não é super fiel? Eu não entendi nada dessa cena. Ele precisava dar informação e aí ele arrumou, ele usou a primeira desculpa que ele viu. Sim, porque seria muito ruim, né? A gente ter uma surpresa. Tem que entregar antes, né? Claro, porque senão vai que o Kirito perde. Meu Deus, como isso poderia acontecer? Você acredita que você foi enviado dos céus, diretamente pela deusa, aí o cara fala, não foi não. Aí você fala, é verdade, não foi. E conta tudo pra ele. Depois de você ter sido quase morto por um amigo dele. É muito estranho, porque o Kirito fala, não, você era um humano como nós. Ele fala, humano como vocês? Uhum. Eu não consigo acreditar nisso. Aí depois o Kirito fala, não, você deve ter alguma memória da sua vida, porque não é possível apagar toda a memória. Aí ele para... Quando eu era humano como vocês, eu lembro de uma cena que era uma mão pegando na minha coxa. Porra, cara, isso é foda. Não, isso é foda, porque o cara fala com... Olha só, você é uma pessoa e tem uma outra pessoa negando toda a sua existência. Porque é basicamente isso que ele tá fazendo. Tá negando toda a existência dele. Tá falando, olha só, o que você tá vivendo, que você viveu até agora, é mentira. Foi uma coisa que foi jogada em você. Apagaram essas memórias, jogaram outras nela, e ele encara isso com uma naturalidade, como se fosse... Porra, sério, aconteceu isso, viado? Caraca. Nossa, mano. Se livra mesmo, caraca. Caramba, cara. O Zé não vai acreditar nisso. Tu conta a história triste, a pessoa fala, caramba, que triste, cara. Poxa, tipo, foda-se. Deixa eu só beber minha cerveja aqui. Porque é ridículo, você não consegue perceber no personagem que tem qualquer coisa. Aí ele fala que ele lembra de uma mão tocando nele, que o Matheus comentou, e é isso. Inclusive, eu gosto muito que o Kirito manda eu te contei a verdade, agora faça o que quiser com ela. E ele sai andando. Muito bom, cara. Caralho. É muito legal. Ele é tipo o testemunho de Jeová, né? Tipo, essa é a verdade. Quer comprar minha revista? Você compra. Se você não quiser, não, sabe aquele seu amigo que vem te contar das Illuminates? Então, é exatamente o Kirito. Cara, eu não tenho amigos que falam de Illuminati, mas... É uma pena. Recomendo. Eu tenho amigos evangélicos. Eu não tenho nem amigo. Tem sim.
Você contou uma história em off aí que seus amigos não são as pessoas mais legais do mundo. Mas amigos você tem. É muito bom que esse episódio ele podia ter 12 minutos, né? Ele podia acabar depois da derrota do Cavaleiro e não ia perder nada. Cara, é isso que eu fico puto. Por mais que alongar a luta talvez não fosse a melhor coisa, não dava pra você ter alongado a luta um pouco e cortado o flashback na hora que o Eugeo dá o golpe, cortado o frame repetido pra encher tempo, cortado tantas outras coisas. Sabe, corta o finalzinho lá que as meninas aparecem, deixa como o início do próximo episódio. Mas nesse caso em específico, eu acho que alongar a luta seria o melhor. Eu também acho. É a primeira luta de verdade. É exatamente isso, é a primeira luta, né? Então... Isso me lembrou um pouco a questão que a gente falou do Goblin Slayer, que a luta climática do Goblin Slayer, que foi a última luta, foi uma luta muito xoxa. Isso aqui eu tive quase a mesma sensação, sabe? A gente chegou aqui, episódio 14, cara. Não tem uma luta boa ainda, depois dos Goblins. No 2. É impressionante, né? Como a luta dos Goblins ela teve muito mais peso que qualquer outra luta até agora. Porque todos os outros viraram uma queda de braço, né? Sim. O que é foda, porque o Sword Art Online, ele se vende em cima de... Vai ter muitas lutas de espada bem coreografadas. É Sword Art Online o nome do anime. Mas não tem Sword Art aí no meio. Só tem o online. Só tem o online. Só tem uma... E online é o VR ainda, né? É, então. E esse não é online. É. Então não tem nada. Não, ele só tinha que colocar no título pra vender, que ninguém ia comprar. Não, mas é que o Guerreiro tá reclamando há 13 semanas que isso não é Sword Art Online. Obrigado. Uma coisa que esse Sword Art Online novo não tem, que o primeiro tinha até bastante, é sensação de urgência. Esse aqui parece que eles podem salvar a Alice agora, tanto quanto eles podem salvar a Alice daqui a 4 anos. Tipo, não tem perigo nenhum. Se o Kirito levar dano, ele não vai morrer. O ponto é que essa série não é exatamente uma série do Kirito. É uma história do Eugeo, e ele tem um objetivo dentro da série, e o Kirito ajuda o Eugeo dentro dessa história, mesmo que ele tenha um objetivo por fora. Aí eu acho que tem uma questão de fairy tale, porque todo o arco dramático da série é o arco do Eugeo. O Eugeo é o personagem que tem um objetivo, o Eugeo é o personagem que está passando por mudanças. O Kirito, que teria que ser só uma ferramenta para ajudar isso, ele acaba sendo o centro da atenção porque ele é o Kirito. A série não pode deixar o Kirito de lado para deixar o Eugeo brilhar. Ela tem que focar no Kirito. A gente tem episódios específicos focando na situação do Kirito, apesar dos outros episódios não focarem no Kirito. A gente precisa ter isso porque ele é o personagem. Mas de qualquer ângulo que você vê, o Eugeo faria muito mais sentido como centro dessa narrativa. Mas o que eu gostei foi que quando o Eugeo ficou puto, que ele queria matar o cara, o lance da determinação, acho que foi a primeira vez que eu achei legal o lance da determinação, porque ele segura a espada e a espada começa a congelar, e a espada começa a congelar o cara também. Tipo como se estivesse emanando o gelo, começa a congelar o cara, e aí quando o cara abaixa a cabeça pra ele cortar pra o Eugeo cortar ele, só que aí o Eugeo não corta porque o Kirito falou pra ele que não, quando um cavaleiro não consegue mais lutar, você não deve matar ele. Ele levou a mina um dragão, foda-se, dá pra arrancar a cabeça dele fora. Mas o ponto, pra mim, é que eles levantam uma discussão, o Kirito levanta uma discussão, na verdade, que é que os caras não têm experiência em combate. Aí eu fiquei, tá, mas então... Porque o primeiro, o número 1 lá, que a gente acredita que vai ser o número 1, é o maluco que matou super fodão lá do mundo das trevas, né? Então esses caras são... Pensando na Alice, esses caras são escolhidos aleatoriamente ou por algum motivo, e eles não são treinados, você só troca a mentalidade deles e dá uma arma, algum poder pra eles e eles não treinam? Eles só usam aquele golpe poderoso e eles se garantem nisso? Eu não entendi. É só Kurumada narrativa agindo novamente. Pois é, parece realmente isso. Beleza, eu criei o mundo, eu peguei pessoas, eles não explicaram também, ele não explicou pelo menos até agora como é que essas pessoas foram escolhidas. A gente sabe da Alice e a gente não sabe exatamente... A gente sabe que a Alice tem um papel importante por causa das coisas que a gente viu fora desse mundo, mas a gente não sabe exatamente por que a Alice é importante dentro desse mundo para as pessoas que estão nesse mundo. Pelo menos é a forma que eu tô vendo até agora. Porque nem o Kirito sabe que ela dá o nome pro sistema, né? Isso. Então não sei até onde isso tem uma interferência externa, ou se tem uma interferência externa, ou se a administradora tem alguma informação privilegiada, alguma coisa assim. Não sei. Mas, cara, é muito foda porque é só ter uma batalha. É só isso. Inclusive tem a fala lá do Cavaleiro quando ele é derrotado, que ele fala, nossa, eu vejo que vocês treinaram por muitos anos. Não treinaram por muitos anos. 2. Que bateram num toco por alguns meses e depois treinaram por 2 anos. Uma vez de treinamento, a melhor coisa que os caras conseguem fazer é forçar a espada no outro cara e berrar falando, não vou perder. Funciona, mano.
Você vai reclamar? Funciona, mas até aí. O cara ficou surpreso que o outro cara usou uma sequência nele de 2 golpes. Tipo, oh, meu Deus, ele usou 2 golpes em mim de uma vez. E o Kirito fala: aparentemente, a julgar por esse cara, eles não estão preparados pra tomar 2 golpes. Como é que foi a escolha desse É que cara? eles só treinaram em queda de braço. Farpas à parte, o que falta só são as menininhas que aparecem lá, que basicamente vão ser meninas que eles vão lutar contra, né? Eu assumi Ou que não? elas são cavaleiras também. Então, elas são cavaleiras de integridade. E já fez aquela dualidade escrota, né? De uma menina mais revoltadinha e outra mais recatada. Eu já, me deu uma preguiça já. De cara, já fiquei com uma preguiça fodida. Porque claramente eles vão ser enrolados, as meninas vão atacar eles. E aí só depois que eles vão se ligar, e aí eles vão ter que... Cara, se for o bagulho de... Será que eu posso matar crianças Mas claro que também? vai ser. Não sei por que você tá em dúvida. Enfim, né? Mas isso vai levar pro grande problema da série. Por que o Kirito se importa com o que acontece nesse mundo? Levação sobre esse episódio terrível de Cavaleiro do Zodíaco? Não. Acho que não. Então beleza, então Sword Art Online é isso.